Olá, meus queridos estudantes da turma EJA 2. Vamos partir para a nossa atividade da semana 17. Então, já são 17 semanas de aulas não presenciais. E nessa videoaula de hoje, nós vamos revisar. Vamos revisar na forma de exercícios que eu vou comentar e corrigir. Então, são atividades de semanas anteriores, né, que nós estudamos. Então, fique atento a essa videoaula, ela está bem legal. Na primeira questão, sobre o romantismo no Brasil, a prosa romântica no Brasil, pede para marcar a alternativa incorreta. O romance surgiu sob a forma de folhetim. Isso é verdadeiro, né? Vocês lembram do folhetim? O que eram esses folhetins? O romance, quando surge no Brasil, não surge já na forma de livros, né? A gente não tinha ainda no Brasil uma capacidade editorial como nós temos hoje. Então, o que é que acontece? Esse folhetim eram folhetos que eram impressos e que já saíam nos jornais, né? Então, o público leitor começou a ter acesso aos romances, lendo esses romances em parte, né? Fragmentados. E esses fragmentos eles eram divulgados na forma de um folhetim, que saíam publicados nos jornais, né? Diariamente ou semanalmente. Letra B. Dois fatos históricos estão no contexto do surgimento do romance brasileiro. A chegada da família real e a independência do Brasil. Corretíssimo, estudante, né? Então, atento aí. Contexto histórico. A chegada da família real, 1808. Essa família real já estava acostumada a ler os romances, porque na Europa os livros, né, os romances já estavam há muito tempo sendo produzidos. Com a chegada da família real, eles vão favorecer o quê? A criação da imprensa, justamente para ter os jornais, para que esse hábito de leitura que eles tinham possam permanecer aqui no Brasil, né? Na forma de livros ou na forma dos folhetins. E a independência do Brasil é que vai criar, logicamente, a identidade nacional. A temática romântica é a temática do Brasil. Valorização da cultura brasileira, essa pátria, esse povo, essa natureza, né? A idealização do índio, né? Tudo isso tem a ver com o que a letra C fala. Ó. O romance assumiu o papel de um dos principais instrumentos no processo de descoberta do país e de busca da identidade nacional. Isso é verdadeiro. Né? Houve essa busca da identidade nacional a partir dos romances, porque os escritores românticos assumiram esse compromisso de valorizar a nossa identidade nacional. Consequentemente, a letra D é a alternativa incorreta. Quem marcou letra D, no gabarito aí, ó, o gabarito é letra D, certíssimo, né? José de Alencar, escritor cearense, obteve destaque apenas na produção de obras indianistas. Ó, o erro está aqui nesse apenas, né? Sabemos que Alencar produziu obras indianistas fantásticas, né? O Birajara, o Guarani, Iracema, sensacional. Porém, o Alencar também produziu romances regionais, romances históricos e romances urbanos, né? A gente não pode esquecer dos romances urbanos de Alencar. Diva, Lucila e Senhora. Olha aí, ó, a tríade, a trilogia de obras em que a protagonista é a mulher. É o chamado perfil feminino na obra de José de Alencar. Então, letra D é a única alternativa incorreta aí. Okay? Vamos para mais uma questão. É a questão 2. O romance é um gênero textual em que prevalece letra A, minha gente. Acertou quem marcou, ó. O romance é um gênero textual em que prevalece a narração. Né? O romance é um gênero textual tipicamente narrativo, presença do foco narrativo. Primeira pessoa ou em terceira pessoa. É um narrador personagem ou é um narrador observador, onisciente, né? É lógico que um narrador, um texto narrativo, como é o caso do romance, pode ter marcas da descrição, marcas descritivas e até de exposição. Mas o que prevalece em um romance é a tipologia da narração, ok? Então, letra A aqui, sem dúvidas, é o que responde essa questão. Vamos analisar a próxima. Na terceira questão, pede para a gente marcar a alternativa incorreta. Né? Ainda sobre a prosa romântica no Brasil. A. O romance assumiu o papel de um dos principais instrumentos no processo de descoberta do país
e de busca da identidade nacional. Falamos sobre isso na questão anterior, né? Isso é corretíssimo. É através do romance que o escritor romântico no Brasil ele vai descobrir ou até redescobrir esse país, tendo o índio como um grande herói, valorização da natureza e buscando os elementos da cultura, né? Do regional, passando por analisar o povo brasileiro, né? Dar visibilidade a esse sentimento de nacionalismo. Esse foi o enfoque do romantismo. Então, letra A é verdade. Letra B. Na prosa romântica, o índio brasileiro é tratado de forma real, sem idealizações. Ora, está errado, minha gente. Eu acabei de frisar para vocês que o índio ele foi idealizado, né? Ele foi idealizado como? Ele sempre aparecia como um elemento de bravura, de coragem, né? De pureza, de gentileza, de honestidade. Então, o índio ele foi colocado na obra indianista romântica, não como ele era de fato, mas ele foi idealizado como uma figura de um herói, ok? Pois o que interessava aos escritores era mostrar o país de forma objetiva, não. O romantismo tem um compromisso com a característica do subjetivismo, né? O romântico ele é subjetivo, ele analisa o cenário como ele queria que fosse, como ele enxerga, né? Com seu subjetivismo. Nada de objetividade na linguagem romântica. Então, letra B, acertou aqui quem marcou no gabarito letra B. Estou marcando aqui para vocês. Ó. No romantismo no Brasil, temos romances indianistas, regionais, históricos e urbanos, verdadeiro. As três obras indianistas de José de Alencar são, ó, eu já falei para vocês na questão anterior, Guarani, Iracema e Ubirajara. Essa tríade aí de obras fantásticas, né, do escritor cearense José de Alencar. Então, letra B, alternativa incorreta. Vamos para a próxima questão. Então, minha gente, nesta questão 4, o que se afirma é que José de Alencar produziu ótimos romances urbanos. Entre eles podemos destacar os perfis femininos, né? Os perfis de mulher. As obras que constituem essa série são... Então, quais são as três obras que são conhecidas como os perfis femininos de José de Alencar? Marcou correto quem disse letra B. Letra B. Ó, romances urbanos. Lucila, Diva e Senhora. Esses romances são chamados de romances urbanos justamente porque eles vão falar dos problemas sociais, né? Da forma como as pessoas viviam. E Alencar vai trazer justamente o cenário carioca, né? Essa vida burguesa nos centros urbanos. Por isso é romance urbano, né? Então, essa trilogia de perfil feminino se dá com essas três obras. Lucila, Diva e Senhora. Então, minha gente, chegamos à questão 5. O trecho acima pertence a qual romance? Ó, vendido, exclamou Seixas, ferido dentro d'alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado. Comprei-o. Custou-me 100.000 cruzeiros. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Ora, esse trecho aqui é de um romance urbano sensacional de José de Alencar, que se chama Senhora. Acertou quem marcou letra C, Senhora. Nós temos aqui ó, o diálogo entre Seixas, né, aqui, ó, vendido, exclamou Seixas, ferido em alma. Fernando Seixas, que é o marido, né, da protagonista desse romance Senhora, que é Aurélia Camargo. Então aqui nós temos a fala de Aurélia Camargo aqui, ó, nesse trecho. Nota-se que, para a época, o José de Alencar já dá a essa personagem, Aurélia, uma voz, né, uma mulher que se revolta, que se posiciona na sociedade.
Então, assim, eu recomendo demais, minha gente. Quem quiser ler um bom romance urbano de José de Alencar, leia a obra Senhora. Né? Então, o trecho acima pertence a essa obra. E a trama é toda essa questão dessa briga, desse relacionamento entre Fernando Seixas e Aurélia Camargo. Vale a pena conferir como é que o final, né? É um final feliz, né? Que é típico dos romances românticos, vai ter final feliz, vale a pena conferir. Bem, agora nós passamos aqui a analisar o estudo sobre gêneros imagéticos. O que são gêneros imagéticos? São esses gêneros que utilizam a imagem, né? Utilizam a imagem como forma textual. Nós temos aqui um texto de linguagem mista. Né? Nós temos a linguagem verbal, ó, o verbal aqui, ó, rede social aqui em casa é outra coisa, afirma aqui o personagem. Então nós temos o visual, a linguagem não verbal e a linguagem verbal. A linguagem verbal é quando aparecem palavras no texto. Ora, vamos fazer a interpretação, porque a questão que vem a seguir, tem a ver com essa interpretação. Rede social aqui lembra as redes sociais, a internet, né? O domínio das redes sociais, da tecnologia. Porém, quando nessa charge se fala rede social aqui em casa é outra coisa, e a gente observa a rede toda cheia de remendos, uma família numerosa que está claramente se mencionando que essa família não tem renda, não tem acesso a essa rede social, a essa internet, a essa rede de computadores. Né? Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, há uma polissemia. Né? A palavra rede social ela ganha mais de um sentido. Aqui, rede social é a rede de computadores, com internet e com todos os outros acessos que nós temos. Rede social aqui ganha um outro sentido, quer dizer, é uma rede, né, essa que a gente vê aqui, ó, e que ela está sendo socializada para toda a família, já que eles não possuem uma condição socioeconômica favorável. Se a gente consegue fazer essa leitura, minha gente, a gente consegue acertar as questões. Esse texto aqui foi alvo de questão do Enem. Então vamos para a questão agora. A questão é, há nesse texto que nós acabamos de analisar, um texto verbo-visual, porque tem linguagem verbal e linguagem visual, um tom humorístico de... Então, o que é que há de humorístico nesse texto? Pessimismo no que diz respeito ao futuro das redes sociais. Não é isso. Preocupação com a forma pela qual estamos usando a internet. Claro que não. Crítica política em relação à forma como distribuímos bens e riquezas. Ora, aí sim, né? É o próprio papel da charge, fazer essa crítica, essa linguagem de criticidade. Né? Percebemos que há uma crítica ali justamente nessa desigualdade social que existe no país. Uns têm acesso à rede social de computadores e para outros, rede social é aquela rede mesmo, a redezinha velha que tem em casa, como aparece na charge, onde toda a família tem que estar dormindo naquela rede. As pessoas não têm riquezas, não têm os bens que são os direitos que são garantidos na Constituição. Então, letra D, alternativa correta para essa questão. Vamos analisar a próxima? Na próxima questão, nós temos aqui, ó, esse texto pertence a qual gênero? Que gênero textual é este aqui? Acertou, né? Mandou bem. Quem afirmou que se trata de uma tira, né? Que também é um gênero imagético, assim como a charge e assim como o cartoon. Ó, a tirinha, como o nome já diz, tira ou tirinha, porque ó, o texto ele tem essa característica estrutural, na forma de uma tira. Essa tira, geralmente, ela tem um quadro, um quadrinho, dois, geralmente com 2 ou 3 quadrinhos. Ó. Aqui tem um, né? O segundo quadrinho e o terceiro quadrinho. Okay? Geralmente traz uma linguagem humorística, em que aquilo que aparece aqui ó, no último quadrinho é uma quebra de expectativa, que é aquilo que faz a gente achar o texto engraçado. Por isso que a tirinha é muito presente para discutir as questões, né, temas diversos, com uma linguagem humorística, ou às vezes até uma linguagem crítica também irônica, certo? Então esse gênero textual aqui é uma tirinha. Letra A.
Na próxima questão, nós temos aqui outra tirinha, ainda estudando gêneros imagéticos. Sou um super-herói. Os personagens aqui ajudam pessoas de rua, né? Tenho superpoderes. O outro diz, quais? Ele responde, invisibilidade. Ora, as pessoas estão passando aqui, normalmente. Lembra que eu falei que o terceiro quadrinho geralmente há uma quebra da expectativa? Ele fala em ser herói, né? Superpoderes. Quando se pergunta que superpoder é esse, ele diz a invisibilidade. Porque a sociedade, as pessoas, parecem não observar, né? Parecem não se preocupar com essa situação vulnerável dessas pessoas aqui. Daí ele fala em invisibilidade, né? Essa palavrinha aqui é o que quebra a expectativa e faz o texto ser reflexivo. Considerando-se os elementos verbais e não verbais da tirinha, né? Lembrando que o que são elementos verbais? Tudo que está escrito. E os não verbais? As imagens. Por isso que se fala em gêneros imagéticos. É correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é o que é que provocou mais essa criticidade ou até humor no texto. É isso que a gente vai ver na questão agora, certo? Letra A. A ingenuidade dos personagens que acreditam na existência de superpoderes. Não. O contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. Também não. A tentativa fracassada do personagem de fazer um discurso de protesto no segundo quadrinho. Ou é a quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade? Então, gente, pelas explicações que a gente proferiu, né, é claro que é a letra D. A tirinha, o elemento crítico ou o elemento humorístico tem muito a ver com essa quebra de expectativa que foi produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade, né? Quando ele fala invisibilidade, ele está falando justamente da crítica, né? Que ele faz às pessoas que não enxergam as pessoas carentes na rua. Ok? Então temos aí mais uma questão corrigida. Nessa questão, ainda sobre gêneros imagéticos, nós temos aqui, África, está no leito aqui que fala em ebola, e a África, o personagem África diz, meu povo está morrendo, socorro. E aparece um personagem que representa o mundo aqui, o personagem está dormindo, e a África está pedindo socorro. Já agora, a África diz, a epidemia pode atingir o Ocidente. Eita, alerta, alerta, o personagem que representa o mundo passa a ter uma preocupação aqui, Quando se diz que o problema que era da África, o problema com o ebola, passa a atingir o Ocidente. É lógico que nesse texto, minha gente, nós temos aqui um texto imagético, nós temos uma forte crítica a esse comportamento ocidental, porque enquanto o continente africano tinha o problema de saúde pública, o problema com o ebola, o mundo parece que estava a dormir. Ou seja, não dava muita preocupação. A partir do momento que a África, o personagem diz aqui, a epidemia pode atingir o Ocidente, observe que o mundo reagiu, porque se sentiu prejudicado, né? Então a crítica é muito forte aí nesse texto. Vamos agora, se a gente conseguir fazer essa interpretação, essa leitura, a gente acerta as questões. Vejam bem. Na próxima questão, nós temos justamente isso aqui, No texto, o continente africano e o mundo foram personalizados. Por que personalizados? A gente tem ali a figura de linguagem, personificação, né? É como se o mundo, né, ele está personalizado naquele personagem. O personagem representando o mundo e representando o continente africano. O comportamento que melhor sintetiza a postura inicial do mundo e que justifica sua reação no segundo momento é... Então, anotem, a pergunta é... O comportamento que melhor sintetiza a postura inicial do mundo. Lembram lá na charge? Como é que estava o mundo no momento inicial? Quando a África disse que estava sofrendo com um problema lá, né? O ebola. O mundo estava dormindo, o mundo não estava preocupado de maneira alguma. Ou seja, demonstrando um comportamento de futilidade, de euforia, de solidariedade ou de egoísmo.
Lógico, letra A. É o gabarito da questão. Comportamento egoísta. É essa a crítica que esse texto faz. Ok, gente? Então chegamos aqui ao final da correção nessa videoaula e eu espero que tenham gostado, certo? Corrijam as atividades e continuem nos estudos, minha gente. Um beijão para vocês, até a próxima videoaula de língua portuguesa.